Minha gente, a gente tá meio tensa aqui, porque a gente acabou de ser atingido por uma ferradura. Quem tiver perdido pode vir aqui buscar. Paulinho disse que a gente vai ter que vir aqui agora pro podcast de capacete e colete, né, Paulinho? Estamos aqui de volta agora com uma das grandes anfitriãs aqui do Grand Slam, do Aras Rafaela, Louise e Paulinho. Sejam bem-vindos. Obrigada. E a gente está muito feliz que vocês vão bater um papo aqui. Louise está super feliz também, né? Com os resultados aqui da prova. E eu quero primeiro, antes da gente começar a conversar um pouco sobre os seus resultados, eu soube que você é uma menina de muita fé, né? Quero saber o que é que você faz assim antes de competir, porque a gente sabe que você tem uma história muito boa para contar. Ela queima a casa, viu? Não, a gente tá rindo aqui porque antes de começar a entrevista eu tava contando umas histórias aqui e eu acho que eu tinha uns 9 anos mais ou menos, e nós íamos no rodeio de Americana, e daí eu queria ir bem no rodeio, tava rezando lá ansiosa um dia antes de ir pro rodeio de começar. Aí eu resolvi acender uma vela, aí escondido de todo mundo, né? Falei, não, vou acender a vela quietinha lá no banheiro, vou rezar. E vazou pra prova. Daí acendi a vela, deixei lá quietinha a vela, fiquei quieta também. Aí nós saímos jantar, eu, a Carol e meus pais. E no que a gente voltou, a gente abriu a porta, que a gente parou o carro na garagem, abrimos a porta, veio aquele cheiro, né, de coisa queimada. Cheiro e fumaça, né? E fumaça. Daí eu comecei a chorar, né? Aí Carol me cutucava. O que você aprontou? Daí eu falei, não fala pra ninguém, mas eu acendi uma vela, eu acho que queimou. Tô com fogo na casa. Daí Carol já começou a ligar pro bombeiro, meu pai foi abrir a porta do banheiro, veio aquela fumaça preta nele, só dava pra ver a cor do olho branco. Mas finalmente deu certo a vela? Você foi bem no rodeio? Eu não me lembro direito, mas eu acho que tem que ter sido, pra ter queimado o banheiro. Quase queimar a casa, né? Não, mas foi engraçado. Esse ficou pra história, a gente conta pra todo mundo. Paulinho, você sabia dessa? Olha o microfone. Essa é nova. É novidade. Quero saber o que ela... história, né? E hoje, o que será que ela fez pra levar uma seguida da outra, pegar Barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. Não, sobrancelha, cabelo e... E unha. Ontem, nós ficamos estudando bastante os vídeos, né? Que tinha corrido ontem. E hoje de manhã, ontem à noite mesmo, ela me mandou os vídeos. Aí hoje, antes de correr, a gente mudou algumas coisas, né? Que nós tínhamos errado ontem, que... A gente sempre está aprendendo com os erros. Com as vitórias não aprende tanto, mas assim, com as derrotas, assim, quando você aprende, você tem que levar sempre como vitória para você melhorar cada vez mais. E eu acho que isso que foi o resultado que deu hoje, foi isso. Ai, que bom. E você tocou num assunto legal. Então a Luíse manda os vídeos e aí os dois assistem e vê os erros. E quando a Luíse às vezes tem uma dificuldade, Luíse, você olha pro Paulinho e fala assim, ó, aqui eu acho que não foi eu, ou foi o animal que me deu uma dificuldade, ou vice-versa. Tem essa troca? Tem, sempre teve. Porque assim, antes, como eu não teve tempo, vida inteira pra Carol, né? Aqui no Aras. E hoje eu tô conseguindo o que eu fazia com a Carol com ela, nos treinamentos. Então, quando às vezes tem uma dificuldade, ela pede para mim passar o cavalo. Aí elas olham, que elas assim, elas vendo eu fazer, elas falam, opa, isso aqui eu consigo. Porque às vezes não é que elas não conseguem, é que elas às vezes não vê a posição que o cavalo está chegando e dá certo do cavalo. Então assim, às vezes elas pedem para mim passar o cavalo não em toda a velocidade, numa meia velocidade, porque é mais difícil você passar o cavalo em meia velocidade do que quando ele está em toda a velocidade. Que o cavalo apresenta mais defeito em baixa velocidade. E aí elas acabam, não, pode deixar comigo, agora... Então, assim, a gente fomos desenvolvendo essa técnica entre eu e a Carol e a Luísa. Então, assim, cada vez a gente vai melhorando isso aí. E deu muito certo, né? E sempre, assim, o cavalo acabou de correr, sempre nós procuramos ver, porque às vezes sempre tem alguma coisa para melhorar, entendeu? Sim. E o Paulinho, ele faz 7 anos que está trabalhando com a gente. Comigo, uns 6 anos, né? Isso. E com a Luíse formou um conjunto agora, 6 meses de conjunto, e já tenho 2 cavalos com os menores tempos que ela já fez.
3, né, na verdade. Foi o High, a Star e o Snow. E conta um pouquinho aí, Luiz, como que foi essa transição, que foi uma fase meio difícil que a gente passou dentro do Aras, para você mais ainda. Mas como a gente sempre fala, que Deus faz as coisas certas e coloca as pessoas certas no nosso caminho. Na verdade, eu sempre quis que o Paulinho fosse treinador de nós duas, né? Mas a gente tem que deixar meio à vontade para não interferir muito. Mas conta pra gente. Primeiro eu gostaria de agradecer a você, Carol, por ter dado essa oportunidade para o Paulinho montar os meus cavalos. Que na hora quando acontece alguma coisa que a gente não entende, Deus faz as coisas certas na hora certa, né? E às vezes acontece uma coisa que a gente acaba não entendendo e fica chateado, mas depois Deus mostra que algo melhor está por vir e graças a Deus comigo não foi diferente. Então eu só tenho que agradecer a Carol por ter me dado essa oportunidade e agradecer ao Paulinho por ter me acolhido de braços abertos igual ele acolheu, montar os meus cavalos igual ele está montando, não só na parte de treinamento, mas também na parte que ele cuida dos animais, está sempre lá envolvido com os cavalos e é isso que faz toda a diferença. E graças a Deus agora a gente não é apenas uma equipe, a gente é uma família. E graças a Deus está todo mundo junto, um torcendo pelo outro, e eu só tenho que agradecer a Deus e Nossa Senhora também por mostrar isso para mim, que na hora quando aconteceu algumas coisas que eu fiquei chateada, eu não entendi no momento, mas depois Deus mostrou e hoje eu só tenho que agradecer, que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nossa. E a gente sempre fala que Deus permite alguns desertos, algumas situações para que a gente evolua de alguma forma e para que alguma coisa muito boa aconteça, né? E eu acho que exatamente foi um ano, como vocês falaram, difícil em vários quesitos, né? Mas eu tenho certeza que Deus está preparando algo muito grandioso para vocês, porque vocês são merecedoras. E o Paulinho estava falando uma coisa muito bacana antes de a gente começar sobre a humildade, né? Sobre o fato de ganhar e se manter sempre humilde, com os pés no chão e procurar sempre evoluir, dar o melhor na próxima competição. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Paulinho. Isso é uma coisa muito importante para, assim, a gente quando monta num cavalo, primeira coisa, você tem que deixar o orgulho de lado. Porque o cavalo, se você montar nele achando que você vai dominar ele, aí você já perdeu para ele. Então, às vezes, ele tem um dia que ele não está bom, não está bem. Então, você também tem que estar com a cabeça, sentir ele. Muitas vezes, a Luísa hoje que eu estou treinando, a Carol, quantas vezes nós estávamos aquecendo um cavalo ali, nós deixava de correr ele, porque nós via que ele não estava bem. Sim, sim. Então, assim, nós tínhamos consciência. Tem que então, respeitar. Respeitar o animal. E por isso que a gente fala que tem que ser humilde. Você não tem que achar que, porque ele é um animal, uma pessoa. Sim. E quando a gente treina os cavalos, principalmente que envolve, igual eu, a Luísa e a Carol, envolve um pouco de... A gente sempre tá junto, é igual, assim, família. Então, tem as brigas de a gente um com o outro, assim, de falar, reclamar, não sei o que, não concordar. Mas, assim, sempre procurando, vendo pro lado bom, uma crítica construtiva. Entendeu? Às vezes elas falam, mas o cavalo não trabalha... Aí eu vou lá e olho, porque às vezes eu também de fora estou vendo que parece que não, o cavalo, da hora que você vai na alta, você vê que o cavalo apresentou uma dificuldade. Por isso que eu falo que a pessoa tem que ter humildade de ouvir, ficar, prestar atenção, porque sempre você dá para melhorar. Às vezes não é aquilo que ela falou, mas o cavalo apresentou outro defeito e acabou acontecendo aquele imprevisto na hora da competição. Mas são muito brabas as duas, Paulinha, é difícil. Não. São não. Que vai dizer aqui que são, né? Não, elas são normais. Não, porque assim, o que acontece, pessoal? Porque, na verdade, assim, é bem diferente. A Carol, quando vai competir, ela fecha a cara e... Tranca a cara. Não, e não fala com ninguém. A Luísa também. A Luísa gosta de concentrar e ficar quieta. Então, assim, cada um tem um jeito, tem um jeitinho. Então, as pessoas acham que elas são bravas, mas não é. Que quando elas vão competir, elas não esquecem concentrada. do mundo. E aí eu também, eu tenho esses costumes. Às vezes tem gente que vem ali no paddock me cumprimentar e depois falou, eu te vi lá. Nem mas falou não direito. Como que acontece? Eu tenho que prestar atenção, porque às vezes... a sela não está apertada, o freio não está adequado, né? Na boca do cavalo, às vezes a cabeçada está... Entendeu? Você tem todo o time, pode, né, perder o foco. Tem todo o time para fazer isso, tem né? todo o time e outra, você não pode perder o foco.
Entendeu? Às vezes a gente perde uma prova por um detalhe. Você trabalhou o ano inteiro, aí o dia que você acha que chega lá que você é o melhor, não. Você perdeu por causa de um detalhe, porque você deixou aquele detalhe passar, que aquele fez a diferença. Eu acho que isso é o mais importante da competição. Porque cada dia você construindo alguma coisa, você vai chegar no seu limite. Não adianta você querer construir tudo e achar que tá bom e parar por ali. Sempre então, tem alguma coisa para melhorar, né? Sempre tentar, assim, ouvir também um pouco as pessoas, porque se você não ouvir, você fala menos e ouvir mais. Nós separamos as 3 passadas que a Luísa deu no Amador. No Amador, né? No Amador, que foi primeiro, segundo, terceiro. Nós vamos passar ali, se vocês conseguirem comentar um pouco elas pra gente. Luiz, já tem 16,787 podendo fazer cabelo e as unhas para Amador. Sport Ecos. Essa é a Star Brian, ela que ficou em primeiro lugar na Amador. Esse foi o menor tempo dela, né? Esse é o tempo mais baixo dela, 16,610. Vamos ver pra cá. Você teve dificuldade em algum tambor? A única 16,610. A única dificuldade que eu tive foi de ficar em cima dela. Anda muito. Que ela é violenta. Mas ela tá muito na mão, tá muito fácil. É a melhor fase dela agora. E graças ao Paulinho, que com toda a sua dedicação com ela, carinho, conseguiu deixar ela bem na mão para eu conseguir dar esse tempo com ela, que é o tempo mais baixo dela e é o meu segundo tempo mais baixo. Nossa, Que legal. Parabéns. Tem a outra passada? Luiz e Rômulo Snow Lindstone. Agora é o pretinho. Jairinho lá em Sinop está acompanhando. No Mato Grosso, 16,610. Pode tirar o próprio tempo. Fazer. Cabelo e as unhas já está fazendo. Vai fazer as sobrancelhas. Nem vou te falar nada desse terceiro que já falei, que é pra você dar 2 reais. Na hora a gente fica meio ansiosa. Aí faltou dar uma reiadinha no terceiro tambor, por isso que acabou eu tendo que colocar a mão no tambor e ainda na volta eu acabei olhando para trás para ver se tinha caído o tambor ou não e perder um pouquinho de tempo, mas graças a Deus ainda deu certo e esse é o segundo menor tempo do Snow. O primeiro foi lá no Nacional, que foi 590, com o Paulinho treinando. E eu só tenho que agradecer ao Paulinho, ao meu pretinho, e Deus e Nossa Senhora. E agora, Luiz e Rômulo vai. Agora é o Kinder. E agora, Luiz, pra cima. Paulo Araújo, Lucas João, Felipe Veloz, Proecos. Onde estava a Paula esta madrugada? Pra cima. Essa também parece que não foi tão difícil, né? Não, e foi bacana o que aconteceu nessa prova com o Kinder, porque cai justamente no que o Paulinho estava falando, que eu falei para ele passar o Kinder em alta velocidade no test horse, né? Daí ele passou, porque eu estava com um pouquinho de dificuldade no segundo tambor, mas aí ele passou e falou, fica de olho no que eu vou fazer na minha mão, e eu vim aqui, vi ele passar, fiquei olhando o que ele estava fazendo e o cavalo não apresentou nenhuma dificuldade, ou seja, eu que estava pegando ele um pouco antes do ponto dele, e daí eu fiquei observando o que o Paulinho fez e tentei fazer igual e graças a Deus deu certo e por isso que eu falei, isso que é sintonia, né? Sim. O treinador com o amador e caiu justamente no que o Paulinho falou. Porque esse cavalo, ele é um cavalo muito bom, todo mundo conhece. E ele tem um problema assim, que ele dá uma dificuldade na hora de partir e sempre ele chamava a atenção da Luísa, o cavalo. Aí eu falei, você não vai na pilha dele, porque ele quer mandar nela. Daí eu falei, mostra pra ele que você domina ele. E outra, não é assim, dominar ele. Eu falei, não, mostra pra ele que você tá no controle e não tá nem aí pra ele. Aí hoje ela conseguiu, ele quis entrar em pânico, ela ficou de boa, eu falei pra ela, não, pode puxar. Ele puxou, ajeitou, daí ele parou e saiu. Então, assim, eu falei pra ela, nunca entra na pilha dele, porque o cavalo ele conhece o ponto fraco da gente também. Sim. Se você desesperar, daí você não tá passando confiança pra ele. Aí isso que acontece. Então, quando você tá montado no cavalo e ele acaba
querendo sair do controle, a melhor coisa é você parar. Para, respira, que ele vai voltar no controle. Porque, igual um velho ditado, se você não conseguir galopar o cavalo, anda a trote. Se não trotar, fica parado. Depois você começa de novo, entendeu? Então isso que é muito importante. Às vezes a pessoa quer mais em vez de voltar. Tirar o pé é o mais. Exato. Menos é sempre, Quer dar às o vezes passo é mais. maior que a perna, né? Isso. E o cavalo de competição, a gente trabalha muito com a ansiedade dele. Então, como é um cavalo igual uma pessoa que faz esporte, vai bater um pênalti, ele fica ansioso. Então você tem que trabalhar muito a cabeça do cavalo para ele não, na hora, ele aguentar a pressão. Entendeu? E é isso que a gente também trabalha com a Carol e a Luíse, para elas terem um controle disso também, não perder a cabeça na hora e achar que o cavalo não está no controle. Às vezes, por causa de uma partida, perde o resto. Exatamente. Nós não podemos chamar toda a equipe aqui, porque a equipe é muito grande, mas gostaria de agradecer a toda a equipe do Aras Rafaela, desde os treinadores, o Xuxa, o Tuão e todos os puxadores também, que fazem a diferença. Parabéns para vocês, parabéns a todos. E é isso aí, eu acho que não podemos também deixar o mérito da Luíse, né, Paulinho? Que ela é uma competidora que tem total dedicação, ela acorda muito cedo, gente. Não, a rotina dela é bem pesada. Às vezes as pessoas... Já cheguei a mandar mensagem 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, eu falei, louca, você não tá tirando leite 5 horas da manhã. Tava fazendo crossfit. Então, eu acho que o resultado, as pessoas olham ali no pódio, olham sempre, mas não vê atrás. Então, ela tem toda uma dedicação, ela treina todos os dias, ela é muito regular com os objetivos dela, não só a Luíse como a Carol. Agradecer também aos pais, né? Porque a base vem lá de cima. Então, o Dirley e a Rose criaram muito bem essas meninas, que todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sempre comenta da educação delas. Então, parabéns, Luíse. Você merece muito mesmo. E, Paulinho, parabéns. Eu acho que Obrigada, casou. Mires. Agora tá Obrigada realmente pelas completo. palavras aí. Agradeço de coração. Porque isso aí você falou uma coisa muito bacana. Porque não existe vitória sem equipe, entendeu? Porque a gente tem o excelente, tem o tratador, tem o que limpa a cocheira, tudo faz com carinho os animais do Aras. Então isso aí deve tudo à equipe do Aras Rafaela. Porque não é porque o cara que limpa a cocheira é menos do que o outro. O bem-estar do animal já começa nele lá. Exato. Tem uma cama limpa para o animal Dormir bem, né? dormir bem, cuida com carinho. E eu acho que isso que é muito importante. E a gente aqui, as meninas, por mais que elas são a Luísa e Carol Ruglo, uma coisa que eu falei de humildade, elas chegam lá, elas não têm vergonha de chegar e conversar com a pessoa, perguntar bom dia, boa tarde, tudo bem. Então, assim, isso que o mais importante é isso. É a humildade que elas têm, por isso que elas conseguem chegar no objetivo delas. Exatamente. É verdade. E daqui a pouco a gente volta, então, com um pouquinho da história do Aras, com meu pai e com a minha mãe. Senão não vai dar tempo pro reparo. Parabéns, Luiz. Parabéns, Obrigada. Paulinho. Obrigada. Obrigada. Tchau.